Boa noite, queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente em cada coração nessa noite. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos juntos nesse dia que o Senhor Deus nos proporcionou mais um dia de vida. O Senhor Deus nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós louvamos a Deus por essa noite. Queridos e amados, hoje é um dia muito especial, né? Hoje a Igreja Batista no Ipiranga, ela completa 23 anos de organização. E nós agradecemos a Deus. Temos os nossos corações gratos ao Senhor, porque Ele nos deu a oportunidade de podermos completar mais essa data, né? A igreja se organizou, a igreja por 23 anos tem pregado o Evangelho. Nós louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, e nós agradecemos a Ele por todas as bênçãos que Ele derramou nas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor, né, por ocasião da circunstância que estamos, né? O templo ele ainda permanece fechado, mas nós entendemos que a igreja somos nós. A igreja do Senhor eu e você, são as pessoas, e nós louvamos a Deus por fazer parte dessa igreja. Nosso coração se alegra, e hoje certamente o nosso coração está feliz, porque Deus nos deu a oportunidade de completar mais um ano, né? A igreja completar mais um ano. São 23 anos. 23 anos de organização da Igreja Batista no Ipiranga. Então, desde já eu gostaria de dar os parabéns a todos os irmãos, os membros fundadores, os pastores que ali passaram, deram a sua contribuição, os membros que estão conosco, né, congregando conosco, os congregados, os visitantes, todos que amam a igreja. Nós queremos desde já dar os parabéns e agradecer, e que nós continuamos orando ao Senhor, para que o Senhor possa nos dar a oportunidade de podermos novamente estarmos juntos lá no templo e podemos comemorar mais essa data aí que o Senhor nos concedeu. Mas desde já eu gostaria de dar os parabéns a vocês. Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial, né? Que Deus os recompense de uma forma extraordinária. Nosso coração está feliz hoje, no dia 18 de junho, que a igreja completa mais um ano de organização. São 23 anos. 23 anos. Nós louvamos a Deus por todas as pessoas que ali passaram. Queridos e amados, quero lembrar os irmãos que domingo também nós vamos estar agradecendo a Deus
por esses 23 anos, né? Não somente hoje, mas domingo. Então convido já a você chamar os amigos, familiares, compartilhar, né, o nosso link, para que você possa, juntamente conosco também no domingo, participar desse culto de gratidão a Deus por mais um ano que o Senhor nos concedeu. Gostaria já de agradecer todos aqueles que já estão nos acompanhando, né? Temos aí a Ayla, Alessandro, o irmão Mauro, o Jairo, Deus abençoe, a irmã Vera, o Carlos Câmara, Deus abençoe, Carlos, a esposa Fernanda. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, né? Pelos irmãos da Prainha de Olaria, que é a nossa congregação. Que Deus assim os abençoe também de uma maneira especial. Sintam-se parabenizados também, porque vocês fazem parte da Igreja Batista no Ipiranga, né? Vocês fazem parte daquele trabalho. Certamente vocês também têm contribuído com aquele trabalho. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Queridos e amados, nós vamos meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. E o tema para essa mensagem: a calma contagiante. A calma contagiante. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em a carta aos Filipenses, capítulo 4, no verso 5 e o verso 6. Nós vamos estar meditando nesse texto hoje, né? Filipenses capítulo 4, no verso 5 e o verso 6. Queria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia. É o texto que nós separamos hoje para meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Certamente Deus tem uma palavra para você, Deus tem palavra para a sua vida. E nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Filipenses capítulo 4, verso 5 e também o verso 6. Boa noite, Elisângela. Deus abençoe você, seu esposo, o seu filho Cauê. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queridos e amados, Filipenses capítulo 4, versos 5 e 6, a palavra do Senhor nos diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. O texto que Deus colocou nos nossos corações para que nós venhamos meditar juntamente com os irmãos nesta hora. Queridos, conta-se que quatro submarinos russos patrulhavam a costa da Flórida, nos Estados Unidos. E esses 4 submarinos, eles carregavam em cada um deles ogivas nucleares, que tinham um poder muito grande de destruição. E a história diz que eles estavam ali na costa dos Estados Unidos, e o local que eles estavam, os Estados Unidos haviam lançado bombas de profundidade naquele lugar. Houve uma coincidência, né? Os submarinos russos estavam ali e os navios dos Estados Unidos jogaram naquele lugar algumas bombas de profundidade. E a história conta que o capitão russo, ele ficou extremamente descontrolado, porque ao perceber que o navio dos Estados Unidos tinham jogado bombas de profundidade ali naquele lugar, ele achou que eles estavam sendo atacados.
E aí imediatamente ele deu uma ordem aos marinheiros que pudessem liberar as ogivas nucleares. E se ele assim o fizesse, certamente haveria uma guerra nuclear, porque o poder daqueles submarinos, o poder das ogivas era algo muito grande. Tinha um poder de destruição muito grande. Mas a história conta que um comandante chamado Vasily Arkhipov, esse comandante russo, ele tinha 36 anos. E ele, diante daquela situação, ele chama o comandante, reúne-se com ele e conversa com o comandante para rever aquela posição que ele tinha tomado, para que ele voltasse atrás. E o capitão, muito desesperado, ele queria de qualquer maneira liberar as ogivas nucleares, mas ele, diante da conversa que teve com o comandante, ele ouviu, e o comandante pediu para que desse a oportunidade dele conversar com os americanos. E ele permite. E aquele comandante vai conversar com os americanos, e ali, ao conversar com os americanos, ele consegue contornar a situação. E aí evita-se uma guerra que certamente teria muitas mortes, né? Uma guerra de proporção muito grande, porque as ogivas nucleares que eles carregavam tinham um poder de destruição muito grande. E ali, diante daquela conversa que o comandante teve, eles puderam voltar atrás e não houve a guerra. A história conta que esse comandante, ele nunca foi homenageado por isso, nunca recebeu uma medalha, nunca foi condecorado por tamanha atitude, né, de poder evitar muitas mortes, evitar uma guerra que seria desastrosa. Mas a história conta que depois de muitos anos, né, houve a revelação daquele fato. Eles de fato descobriram que através daquela atitude o comandante evitou algo que seria um desastre, né? Algo que seria destruidor, muitas mortes. Mas esse reconhecimento veio muito tempo depois que esse comandante já estava morto. E eles puderam reconhecer que diante da calma que aquele homem teve, pôde-se evitar uma grande catástrofe, uma grande tragédia. É interessante, queridos e amados, talvez nós podemos perguntar, será que essa história é importante? Será que eu e você passaremos por uma situação de estar num submarino russo, né, diante de uma circunstância dessa adversa? Talvez não, queridos. Mas certamente o momento que nós enfrentamos hoje é um momento de pressão muito grande. É um momento que muitas das vezes nós nos sentimos pressionados, preocupados e até desesperados por conta da situação que nós enfrentamos. Uma recessão econômica, muitas demissões, pessoas perdendo as suas vidas, né? Pessoas que têm enfrentado a perca dos seus entes queridos, muitas pessoas enfermas, um vírus que tem acometido muitas famílias. Nós estamos diante de uma situação muito complicada, que muitas das vezes temos a tendência de perder o controle, ficarmos desesperados, ficarmos preocupados. Mas assim como aquele comandante teve uma calma para contornar aquela situação, essa história também nos aponta para isso. É necessário que eu e você possamos ter essa calma, uma calma contagiante, uma calma para analisar e ter paciência e esperar, porque certamente Deus continua no controle de todas as coisas. E essa calma, o apóstolo Paulo, ele vem relatar
nesse texto. E esse texto ele fala acerca de 3 coisas. Ele diz, ó, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. É interessante, queridos, que essa palavra, a palavra grega traduzida aqui como amabilidade, no grego é epiekes, descreve um temperamento maduro e ponderado e vislumbra uma atitude que seja adequada para a ocasião, uma atitude equilibrada, uma atitude temperada, e nos mostra que devemos ter uma reação amável, uma reação de firmeza, de imparcialidade, que muitas vezes parece humanamente razoável, mas diante desse fato, esse texto nos aponta isso. Devemos ter uma calma a ponto de raciocinar de forma equilibrada, de forma madura, de forma temperada. É isso que o texto está dizendo. Então, quando ele fala que acerca da amabilidade, o texto está dizendo isso, que diante desse momento que nós vivemos, né, de incertezas, de preocupação, de ansiedade, de desespero até, o texto está dizendo que nós precisamos ser equilibrados, precisamos ser maduros, precisamos ter uma atitude de temperança, ser extremamente, ter equilíbrio. É isso que o texto está dizendo. Mas o texto ainda continua, que ele diz que essa amabilidade, ela precisa ser conhecida por todos. Então as pessoas precisam ver em nós, as pessoas da família, os amigos, os irmãos em Cristo, eles precisam perceber essa diferença em nós. As pessoas do trabalho, as pessoas que nos rodeiam, precisam olhar para nós e ver que nós temos esse equilíbrio diante dessa situação adversa. Nós não podemos perder o controle ou se esgotar ou se desesperar, mas precisamos ser extremamente amáveis, ponderados e lúcidos. Ter uma calma contagiante diante de um quadro adverso, de um quadro que muitas das vezes nos empurram para o desespero, para o descontrole, mas o texto nos aponta isso. Nós precisamos ter um equilíbrio, uma calma. E a pessoa cuja calma é contagiante, ela tem alguns indicativos. E o indicativo principal é saber que Deus está no controle de todas as coisas. É aquele que está na direção da empresa, entender que nós estamos diante de dificuldades sim, mas as coisas vão voltar ao normal, as coisas vão encaminhar, tudo vai ficar bem, nós precisamos confiar no Senhor. Aquele que está na liderança, entender que é um desafio, sim, nós estamos diante de um desafio, mas reconhecer, observar e entender que são tempos difíceis, mas nós vamos superá-los com a ajuda do Senhor. Precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa certeza. Quando nós falamos em amabilidade, que o texto nos aponta, onde nós encontraremos essa joia? Onde eu e você podemos nos manter longe do desespero, do descontrole? Como podemos manter a calma quando todos estão perdendo, quando todos estão desesperados? Queridos, nós devemos e podemos sondar a expressão do texto. Quando ele diz isso, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Olha o que o texto diz.
Você pode até se sentir sozinho ou pensar que você esteja sozinho, mas de fato, em nenhum momento sequer você está. Deus, Ele está com você. Deus vai te ajudar a enfrentar as adversidades. O texto está dizendo, Deus está perto. Ele está perto, queridos. E é por isso que nós devemos ter essa atitude de calma, essa atitude de equilíbrio, de ponderação. Pelo fato que Deus está perto de nós, Deus está conosco. E Ele repetidamente, Ele nos promete isso, a sua presença. A Abraão Deus disse, olha, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis capítulo 15, verso 1. A Agar, o anjo anunciou, não tenha medo, Deus ouviu você. Gênesis capítulo 21, verso 16. O texto repetidamente nos afirma que Deus está presente, Deus está conosco, Deus está perto. Depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Josué capítulo 1, verso 9. Deus está conosco, queridos. Deus está perto. E Ele afirma essa declaração de comunhão quando Ele próprio afirmou ser o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus que se fez carne, o Deus que se fez pecado, o Deus que derrotou a morte. Ele ainda está conosco, Ele está perto de nós. Agora, na forma do Espírito Santo, Ele nos conforta, nos ensina, nos convence, nos encoraja, mas a certeza é, Deus está presente, Deus está perto, eis que eu estarei com vocês todos os dias. É uma promessa de presença eterna na nossa vida. Queridos e amados, uma coisa é você enfrentar um desafio, outra coisa é você enfrentar ele sozinho. Não faça isso. O isolamento vai criar um ciclo resultante de preocupação, de desespero. Não faça isso. Em vez disso, escolha, se apegue, agarre a presença de Deus com todas as suas forças. Deus está perto. O texto diz, o Senhor está comigo, não temerei. Eu não temerei o que podem fazer os homens. Salmos 118, verso 6. O Senhor está conosco, queridos. Está conosco em todos os momentos da nossa vida. E uma vez que Ele está conosco, nós não devemos estar ansiosos, preocupados, desesperados. Não, queridos. Podemos sim, calmamente, apresentar as nossas preocupações a Deus, porque Ele está tão presente em nós, quanto a nossa próxima respiração. Sim, queridos, Ele está presente. Essa é uma verdade absoluta. Deus, Ele está presente em nós, Deus está conosco. E é interessante que essa lição tranquilizadora, Deus nos mostrou através do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali Ele criou uma lição ao coração daquelas pessoas que estavam ansiosas, preocupadas. Os discípulos estavam ali diante daquela situação. Jesus pede, olha, faça algo que, humanamente falando, é impossível, alimente essa multidão, mais de 5.000 pessoas. Porque o texto vai nos falar cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Era uma multidão, queridos. E nós conhecemos bem esse texto.
Os discípulos ali ficaram desesperados. Senhor, nós não temos como alimentar toda essa multidão. Dispersos, manda eles embora. Mas, queridos, os próprios discípulos tinham esquecido que Deus já havia operado grandes milagres. O Senhor ali já havia curado um leproso. Está lá em Mateus capítulo 8, verso 3. O Senhor já havia curado o servo do centurião. O Senhor já havia curado a sogra de Pedro. O Senhor já havia curado aquele paralítico. O Senhor já tinha feito tantos milagres, queridos e amados. O Senhor já tinha acalmado aquele mar violento. O Senhor já tinha operado uma cura extraordinária naquela mulher que havia sofrendo 12 anos. Está lá em Mateus capítulo 9, verso 22. Quantos milagres Deus tinha operado. E os discípulos ali, diante daquela situação, ficaram desesperados, preocupados, esquecendo que o Deus que estava ali com eles era o Deus do impossível, o Deus que poderia operar um grande milagre, como operou, queridos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tem poder para fazer coisas extraordinárias. É o Deus que tem poder para multiplicar, alimentar uma multidão inteira. Esse é o nosso Deus. Queridos e amados, talvez nós não estejamos diante de 5.000 pessoas famintas, mas talvez estamos diante de um prazo que se esgota a cada dia, que buscamos alternativas e não conseguimos. Talvez estamos diante de um ente querido que necessita de uma intervenção, de uma cura, que está numa situação gravíssima, numa UTI, respirando por aparelho. Talvez nós estamos diante de uma situação financeira complicada, em que muitos têm perdido os seus empregos. Talvez nós estejamos diante de uma situação que os filhos muitas vezes estão envolvidos em coisas que têm trago grandes prejuízos, drogas. Queridos e amados, por lá nós temos um problema, por outro, você tem alguém que está trabalhando ao seu favor. Talvez você tenha despejado tanta energia, tanto tempo nisso. Talvez você tenha se desgastado. E isso tem trago preocupação, ansiedade. E você tem pedido a Deus para resolver esse problema. Senhor, é muita coisa. Senhor, tem misericórdia de mim. Queridos e amados irmãos, dessa vez, queridos, em vez de começar com aquilo que você tem, comece com Jesus. Comece com as riquezas, os recursos, a força dele. Antes de abrir o livro da razão, abra o coração para ele. Antes de contar as moedas ou cabeças, conte o número de vezes em que Jesus já o ajudou a encarar coisas que, humanamente falando, é impossível. Antes de se lançar de cabeça, com medo, com desespero, olha para cima, olha para Deus. Olha com fé. Volte-se para o Pai, para o nosso Deus, aquele que quer nos ajudar, aquele que quer nos abençoar. Queridos e amados irmãos, Deus pede a cada um de nós essa calma, essa paciência, essa ponderação, essa temperança. Mas como? Por quê, pastor? Porque o Senhor está perto de nós. O Senhor está conosco, queridos. O Senhor está disposto a nos ajudar. Nessa empreitada você não está sozinho. Queridos e amados irmãos, conta-se uma história, queridos. Isso está relatado no livro chamado A Dança da Esperança, cujo autor é William Frey. E ele lembra que um dia ele precisou arrancar um toco na zona rural. Ele tinha aproximadamente 11 anos de idade. E uma das obrigações dele era pegar lenha,
para o fogão, a lenha, alimentar a lareira da fazenda. E a história diz que ele procurava nos bosques tocos de pinheiros que haviam sido cortados para que viesse fazer gravetos e ali alimentar o fogão, a lenha e também a lareira. E a história diz que um dia, ele relata, eu encontrei um grande toco em um campo aberto, perto da casa. E ele conta no seu livro, e tentei desenterrá-lo. Eu literalmente o empurrei, puxei, usei o pé, não tendo retorno, usei um pé de cabra, pelejei durante horas, mas as raízes eram tão profundas, grossas, que simplesmente não conseguia arrancar aquele toco do chão. E ele continua dizendo, eu ainda estava pelejando quando meu pai chegou em casa, do escritório. Vendo o meu esforço, aproximou-se para observar. E ele diz, eu acho que já sei qual é o seu problema. Disse ele. Qual é? Perguntei. Você não está usando toda a sua força, respondeu. Eu me irritei e disse para ele que havia trabalhado duro e por um tempo colocado toda a minha energia ali naquele lugar. E ele disse, não, você ainda não está usando toda a sua força. Quando me acalmei, perguntei a ele, o que queria dizer? E ele respondeu, apesar de você ter usado toda a sua força, apesar de você ter imaginado que você usou toda a sua energia, você ainda não me pediu ajuda. Queridos e amados, esse negócio de administração de ansiedade é como arrancar tocos do chão. Algumas de suas preocupações têm sistemas de raízes profundas. Extraí-las é uma tarefa difícil, árdua. É uma tarefa, muitas das vezes, aos nossos olhos, impossível. Mas você não precisa fazer isso sozinho. É necessário que você venha apresentar esse desafio ao seu pai. Pedir ajuda a ele. Ele irá resolver o problema, sim, com certeza. Ele irá resolvê-lo imediatamente, talvez. Mas certamente ele vai trabalhar em nós, para que nós venhamos esperar no momento certo, porque no momento do Senhor, ele irá entrar com providência na nossa vida. Porque uma coisa é certa, queridos e amados, diante dos desafios, diante das adversidades, o que Deus quer de nós é que nós venhamos ter uma calma contagiante, que nós sejamos amáveis, para que nós possamos desempenhar a amabilidade, ter paciência, ter calma, ter equilíbrio, ter temperança. Mas pastor, como vou ter diante dos quadros adversos, diante das adversidades? Sabe por quê? Porque o próprio texto diz, perto está o Senhor. Não estamos sozinhos, queridos. Não estamos sozinhos. No momento em que vivemos, na situação que encontramos, o texto diz, perto está o Senhor. Nós nunca estaremos sozinhos, queridos. E se estamos com o Senhor, não estejamos preocupados, não estejamos desesperados. Não vamos jogar a toalha, não vamos ficar desesperado, não, queridos. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Descansa nele. Ele vai trabalhar por nós. Quantas coisas o Senhor já fez por nós, queridos. Quantas coisas que aos nossos olhos é impossível.
certamente Ele continuará agindo ao meu e ao seu favor. Mas o que o Senhor nos pede nessa noite, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração: tenha calma, não esteja preocupado, tenha amabilidade, equilíbrio, seja equilibrado, espere pelo Senhor, porque Ele certamente há de agir no momento certo, na minha vida e na sua vida. Queridos e amados, nós louvamos a Deus, porque o Senhor já nos concedeu tantas vitórias. A igreja hoje completa 23 anos de organização e até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor supriu todas as nossas necessidades. Enfrentamos lutas e provações e o Senhor nos conduziu para a vitória. E certamente não há de ser diferente. Creia no Senhor, confia nele, tenha amabilidade, tenha temperança, seja equilibrado, não se desespere, não esteja preocupado, não esteja ansioso, entregue tudo nas mãos daquele que pode e quer nos dar a vitória no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, orar em favor da sua família. Não tente fazer tudo sozinho, não. Peça ajuda ao Senhor. Ele a todo tempo quer nos ajudar, quer nos abençoar. E nós devemos recorrer a essa ajuda, porque certamente Ele há de agir de forma poderosa sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido especial, coloque aí, eu estarei orando. Gostaria de mais uma vez orar pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E queridos, tenham em mente, quando nós falamos igreja, nós não estamos falando em templo, em edifício. Eu estou falando em pessoas. A igreja ainda continua aberta. A igreja é eu e você. A igreja não é o templo. A igreja é eu e você. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Por 23 anos de organização, de sustento. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós estamos alegres. Eu vou orar. Amado Deus, maravilhoso e bendito Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelos 23 anos de organização da tua igreja. Te agradecemos pelos milagres extraordinários que o Senhor tem operado por todos esses anos, pelo sustento, pelo livramento, pela provisão. Deus, muito obrigado. Obrigado por cada pessoa que faz parte desta igreja. Eu quero, Deus, agradecer ao Senhor, porque mesmo não podendo estar junto com os irmãos de forma presencial, nós estamos juntos no mesmo espírito, nós fazemos parte da mesma família e nós cultuamos ao mesmo Deus, ao único Deus, o Deus poderoso, o Deus que está no trono. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelos membros, pelos congregados, pelos amigos. Obrigado, a Deus, pela nossa congregação Apraende Olaria. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós colocamos diante do Senhor, aprova o Senhor completarmos esses 23 anos. Nosso coração está grato ao Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Abençoe os teus filhos. Eu coloco diante do Senhor esse momento que estamos vivendo, mas em tudo nós damos graças, porque o Senhor sempre fará o melhor para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento de reflexão, que o Senhor nos exorta a termos calma, a não estarmos ansiosos e preocupados, porque uma verdade é: perto está o Senhor. O Senhor está conosco e a vitória já é certa no nome de Jesus. Queridos e amados, que Deus possa te abençoar
Deus possa abençoar a vida de vocês, Ayla, Alessandro, irmão Mauro, o Jairo, a irmã Vera, Carlos e família, Elisângela e família, irmão Mauro, Marcos, Antônio, Deus abençoe a irmã Vera, né? Deus abençoe a Jéssica, a Laura, Damabilis, Fernanda, Mandinha, Deus abençoe, Angélica, Deus abençoe, Áurea, Deus te abençoe, Isaac Queiroz, Deus te abençoe, meu amigo, Dilce, Newton, Deus abençoe, Ivani, Deus te abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, que Deus abençoe a família de vocês, no nome de Jesus, e que nós possamos guardar essa verdade no nosso coração, que possamos ter uma calma contagiante, e não estarmos preocupados, porque Deus, Ele está perto de nós. Que Deus te abençoe. Quero lembrar os irmãos que domingo ter a nossa sala de estudo às 8h45 e à noite nós temos o culto 19h30. É um culto também de gratidão a Deus pelos 23 anos de organização da Igreja Batista no Ipiranga. Convide pessoas, faça aí a sua sala de reunião, compartilhe o link, vamos estar juntos para comemorar essa data que Deus nos permitiu. Mais uma vez eu gostaria de dar parabéns a vocês, parabéns por esse dia tão especial, que Deus os abençoe de uma maneira muito especial. Tenha calma, Deus está no controle, Deus está perto de nós.